Acordo de leniência e colaboração premiada são mecanismos de combate à corrupção. Qual é o papel do judiciário e quais são os efeitos dessas medidas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Antônio Carlos Cruvinel. Ele é magistrado há 43 anos e já passou por 4 comarcas: Prata, Itabirito, Divinópolis e Belo Horizonte, onde está há 33 anos, dos quais 25 como desembargador. Ele também foi primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e hoje é superintendente institucional do mesmo tribunal. Doutor Cruvinel, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Não, muito obrigado. Bom, nós temos aqui a questão dos acordos de leniência, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente o que são esses acordos e para que servem. Bom, o acordo de leniência é um negócio jurídico que é celebrado entre empresas que cometeram algum ilícito administrativo lesivo ao patrimônio público, justamente para que essas empresas possam obter uma redução no foco do pagamento de uma multa. Então, justamente para obter redução na multa pela prática desse ilícito administrativo. Pode-se dizer, como eu afirmei aqui há pouco, que é um mecanismo de combate à corrupção, então? Sem dúvida. Mas é um mecanismo, hoje, mais voltado à recuperação daquele ato lesivo ao patrimônio público e a interesse da administração pública. Quer dizer, ele se dispõe, no caso, a negociação, nessa negociação, ele se dispõe a revelar, contar como foi essa Não, a leniência, operação. a celebração do acordo de leniência não retira a possibilidade de um processo criminal, por exemplo. A leniência o foco é em reduzir, por exemplo, a multa para facilitar a recuperação daquele prejuízo ao erário público. E tem também um efeito para a própria economia, da retomada da Sem atividade dúvida. dessa empresa, Sem né? dúvida. Quase que uma recuperação judicial, né? Esse é o objetivo do acordo de leniência. Agora, na verdade, sim, a empresa vai auxiliar nessas investigações e chegar, talvez, ao centro dessa operação criminosa, né? Isso aí já porque o acordo de leniência, ele é diferente da colaboração premiada. Por favor, estabelece para a gente a diferença. Ele é diferente. A colaboração premiada, né, que isso deram esse nome até por questão de eufemismo, né? Colaboração premiada, porque isso era delação premiada, né? Essa colaboração premiada, essa sim, o objetivo é desmantelar, vamos assim dizer, uma organização criminosa, né? Organização criminosa, justamente para combater a corrupção. A leniência não. A leniência é para facilitar a recuperação vamos assim dizer, de ativos do Estado, cujo Estado foi lesado pela prática de um ilícito administrativo. Sim. Nesse caso, então, podemos dizer que a empresa faz o acordo de leniência e os diretores dessa empresa fazem a delação premiada. Podem responder até criminalmente pela prática do ato ilícito, se configurar crime, né? Tá. E o acordo, então, visa só a recuperação do dinheiro desviado. Exatamente. Tá. Tanto é verdade, apenas para completar, que se não vingar esse acordo de leniência, todo o expediente será devolvido à empresa, não será utilizado em investigação e nem pode ocorrer uma quebra de sigilo. Então, o acordo de leniência, ele só visa isso. Há limites, então, para essa investigação, para esse tipo de procedimento judicial? Não aprovado a proposta do acordo de leniência, do negócio leniência, todo o material que foi utilizado na propositura desse acordo, ele será devolvido, não pode permanecer em registro em lugar algum, será devolvido ao proponente, à empresa proponente,
E nem pode haver quebra de sigilo. Só um caso que nós temos notícia aqui, que foi aquele caso do Protógenes. Sim. Aquele houve a Ex-delegado. quebra do sigilo e houve até apuração, investigação por essa quebra de sigilo. Ex-delegado da Polícia Federal. não é isso? Exatamente. Agora, da experiência que o senhor tem, doutor Cruvinel, e dos casos que o senhor já deve ter analisado e julgado ali, como é que é o modus operandi dessas empresas, né? Porque elas fazem negócio com o Estado. E esse aí passa por um esquema que, se é criminoso, é corrupção, enfim, desvio de dinheiro público. Alguém está ganhando com isso. Então, parece que tem aí um tripé, né? Uma empresa, o político e o Estado. Sem dúvida. O problema é o seguinte, o que nós temos verificado e o que tem sido apurado é que a empresa participa de uma licitação entre aspas, né? E a parte da propina, a diretores, a essa empresa, pela empresa pública, ela é colocada em valor alterado a contratação, justamente para haver o repasse, né? Muito bem. E garantir o negócio, né? Exatamente. Doutor Cruvinel, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre se existe um momento certo de a empresa fazer esse acordo, né, seja de delação premiada, seja de leniência. A gente então volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os mecanismos de combate à corrupção, acordo de leniência e colaboração premiada. Nosso entrevistado é o desembargador Antônio Carlos Cruvinel, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Cruvinel, deixa eu fazer uma questão no bloco anterior a respeito do momento certo em que a empresa pode fazer esse acordo de leniência. Ela pode perder esse prazo? Existe esse momento certo? Bom, na lei não há esse marco, vamos assim dizer, né? Mas é um pensamento de todos que abordam esse tema, que se a empresa já estiver numa investigação fiscal, ou que se já apurou esse ilícito através de uma investigação fiscal, aí esse acordo pode ser proposto, mas cabe ao Estado aceitá-lo ou não, né? Eu entendo que esse acordo, esse negócio da leniência, deve ser proposto esse acordo antes do Estado tomar conhecimento do ilícito administrativo, porque facilita, é como se fosse uma confissão da prática daquele ilícito, com a intenção de ressarcir o Estado daquele prejuízo que o Estado teve. Então, eu entendo que, para a empresa, o ideal é que, antes que o Estado tome conhecimento da prática desse ilícito administrativo lesivo, né? Normalmente há denúncia, né, de corrupção envolvendo aquela empresa. Pois não. E, a partir daí, apresentada uma acusação, pode ser que ela venha negociar essa participação, essa colaboração. Sem dúvida. Mas não pode ser proposto em qualquer momento e é perante o chefe, vamos assim dizer, o órgão maior daquele compartimento do Estado. Então é proposto e ele ali analisa se é conveniente ou não. Nesse caso, cabe a quem? É o Ministério Público, ao Judiciário? Qual o papel de cada órgão do governo desse sentido? A leniência é uma iniciativa da própria empresa que praticou o ilícito administrativo, né? Agora, a colaboração premiada, que é diferente da leniência, esse aí, geralmente, o Ministério Público é que tem realizado esses acordos, porque isso tudo tem que ir ao crivo do Judiciário para ser homologado. E ele propõe, né, estabelece as condições com o delator, vamos assim dizer, né?
e depois é que se submete ao crivo do judiciário, né? Então, essa aí, aqui no Brasil, tem sido feito pelo Ministério Público, mas não há nenhuma proibição, e aliás o Supremo já decidiu, que não há nenhuma inconstitucionalidade em ser essa colaboração premiada realizada também pela polícia. Até federal pela polícia judiciária. Estadual também, né? Vamos usar o termo polícia judiciária, Muito né? bem. Porque pode ser federal, pode ser estadual. Ok. Muito bem. Doutor Cruvinel, eu vou ampliar o nosso debate convidando então os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Dom Helder, por favor, a primeira pergunta. Qual a sua opinião sobre a possibilidade da Polícia Federal negociar diretamente com o delator a colaboração premiada? O Supremo decidiu numa ação direta de inconstitucionalidade, recentemente, não tem muito tempo, que é possível sim a polícia realizar esta colaboração premiada. E foi provocado isso na ocasião até pelo Procurador-Geral da República, e o Supremo decidiu. Aliás, eu entendo que não poderia decidir de maneira diferente, porque o Supremo decidiu, há bem tempo, que a polícia, que o Ministério Público pode participar de investigação criminal, de um modo geral. Dando uma interpretação ao artigo 144, parece-me, parágrafo 4º da Constituição da República, que lá expressamente fala que investigação criminal é atribuição da Polícia Judiciária. E tem uma vírgula no dispositivo que fala delegado de polícia. Então o Supremo decidiu que não tem proibição nenhuma e que isso não ofende esse artigo 144, o Ministério Público investigar crimes. Então, nesta linha aí de raciocínio anteriormente, já decidido pelo Supremo, ele decidiu que não há inconstitucionalidade nenhuma a Polícia Judiciária, seja federal, Polícia Federal, seja polícias dos estados, também de propor a colaboração premiada. A colaboração premiada é cabível apenas nas hipóteses de organização criminosa? Sim. A colaboração premiada, ela surgiu com o rótulo de delação premiada, porque é uma delação, pela Lei 8.072, que estabeleceu os crimes hediondos no Brasil. Então, essa lei especificamente tratou-se dessa, na ocasião, delação premiada para os crimes hediondos. Com esse fluxo, vamos assim dizer, de ilícitos praticados por organizações criminosas, principalmente contra as estatais, contra o Estado, criou-se essa lei, editou-se essa lei 12.850, justamente da delação premiada, hoje colaboração premiada, né? Para desbaratar, vamos assim dizer, desmantelar estas organizações criminosas que estavam sendo lesivas ao erário público. O acordo de leniência só é cabível quando o Estado configurar o polo passivo da demanda? Geralmente é. Geralmente. Por quê? Porque o polo passivo, vamos assim dizer, é a vítima do ilícito administrativo. Um ilícito praticado contra os interesses do Estado ou contra o patrimônio do Estado por uma empresa, como eu já disse anteriormente. Então, geralmente, Eu ainda não vi outro caso de acordo de leniência não ser celebrado para reparar um dano de um ilícito administrativo contra o Estado. Estado e empresas estatais, né? Ok, então agradecer a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder, ao Igor, a Natália e a Milena. Bom, doutor Cruvinel, a respeito ainda da questão da acordo de leniência, eu vejo muita gente questionando a questão da relação desses acordos com a segurança jurídica. Como é que o senhor avalia isso? Não, o acordo de leniência, uma vez
aceito, homologado, ele prevalece juridicamente falando, sem dúvida alguma. Por quê? Como eu já disse anteriormente, se não for aceito esse acordo de leniência, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. É devolvido todo o material à empresa proponente e não há quebra de sigilo de forma alguma. Então, isso não significa acordo de leniência, proposição de acordo de leniência não significa o mesmo, vamos assim dizer, não tem o mesmo sentido que o da colaboração premiada. Muito bem. Vou fazer então agora um novo intervalo, doutor Cruvinel. Eu gostaria que depois, no próximo bloco, o senhor falasse para a gente sobre os efeitos do acordo de leniência para a relação das empresas com o Estado, porque tem muita empresa que hoje está morrendo de medo de fazer negócios com o Estado. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os mecanismos de combate à corrupção, acordo de leniência e colaboração premiada. O nosso entrevistado é o desembargador Antônio Carlos Cruvinel, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Cruvinel, deixei para o senhor uma avaliação, uma pergunta, avaliação aí provocativa no bloco anterior a respeito da situação das relações das empresas com o Estado, antes e depois da leniência, do acordo de leniência, porque muitos estão com medo de fazer negócio com o Estado e serem flagrados logo em seguida. Uma vez efetivado esse acordo, é um contrato. É um contrato. Tem que haver boa-fé de ambos os contratantes, né? Tanto do proponente quanto do Estado. Tem que ser um acordo celebrado voluntariamente, para que não seja maculado o negócio jurídico. E uma vez aceito e realizado esse contrato, ele dá a mesma segurança jurídica que os demais contratos, sem problema algum, não é? Mas nós estamos falando muito sobre acordo de leniência e o que está muito em voga é a colaboração premiada. Que há uma confusão que se faz entre acordo de leniência e colaboração premiada. São dois institutos totalmente diferentes. Tanto é verdade, que eu falei já aqui, que não aceito esse acordo de leniência, quer dizer, não havendo a celebração desse contrato de leniência, tudo volta como dantes. Pode ser suspenso também durante o processo todo. Sim, a documentação é devolvida e não pode nem haver quebra de sigilo sobre isso, que a lei assim estabelece, não é? E nenhum prejuízo antes de qualquer providência que o Estado tomar contra aquela empresa, nenhum prejuízo haverá para a empresa. Então, a segurança jurídica é total. Agora, a colaboração premiada, que inicialmente foi rotulado de delação premiada, essa aí é diferente. Essa aí, nós que estudamos a matéria e que debruçamos sobre ela, os juristas do país entendem essa colaboração premiada como um ato antiético. Por quê? Porque delação é alcaguete. Traição. É traição. E um Estado moderno, ele não pode lançar mão desses mecanismos que configura, em tese, mecanismos criminosos. Certo? Por quê? Porque imagine os senhores que essa colaboração premiada que o Estado realiza é uma confissão de incompetência e de impotência para apurar crimes. Para investigar o crime. Quer dizer,
não tem condições de investigar através de métodos ortodoxos ou os métodos usuais, então eu vou passar a praticar um ato que é imoral e é antiético. E nesse caso a insegurança jurídica aumenta. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar também que, como o Estado revela-se incapaz de apurar e investigar esses delitos, como ficaria a coletividade em face à prática desses delitos? Agora, nesse caso, doutor Cruvinel, como é que fica o tipo de benefício que o delator vai receber? Vai depender do tipo de acusação ou prova que ele trouxer? Não, os benefícios são nesta ordem. Pode ser perdão judicial, como houve com Joesley, né? Joesley Batista, que inicialmente, pela colaboração premiada, ele nem foi denunciado. Pelo contrário, pegou o iate dele e foi gozar disso lá em Miami, né? Mas depois, logo em seguida, o Ministério Público rompeu esse, É suspendeu porque esse... entendeu que ele não delatou Corretamente. tudo, A a contento. Né? Não contou tudo, né? Quer dizer. Então, houve o rompimento dessa boa-fé por parte do Estado, né? Porque ele não delatou como deveria delatar. Mas, inicialmente, ele recebeu perdão, ele receberia perdão judicial. Pode ser perdão judicial, pode ser redução de pena, que isso já existe no Código, no Código Penal para os crimes comuns, né? Essa redução de pena, até de 2/3. E pode ser substituição de pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Cruvinel. Gostaria agora que o senhor fizesse para a gente indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. O que o senhor vai indicar, por favor? Já li por algumas vezes e continuo às vezes quando eu quero relembrar, é o Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Porque eu sonho com uma sociedade descrita naquele livro. E por isso eu indico esse livro a todos. Aos meus filhos já indiquei, já leram e eu continuo fazendo a leitura dele. Muito bem. Boa indicação, com certeza. Para a gente finalizar o nosso programa, doutor Cruvinel, a respeito da origem desses mecanismos, tanto o acordo de leniência como a colaboração premiada, o ordenamento jurídico não é brasileiro. De onde veio isso? Não, pelo contrário. A colaboração premiada, a delação, nós temos aí o exemplo da delação na Inconfidência Mineira, em 1789, em que Dom Silvério, né? Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis delatou o movimento para obter nomeações, para obter perdão de impostos. Embora ele não estivesse envolvido. Né? Para posses, para ter posses. Desde o tempo de Cristo já vem. Então, essa delação premiada aqui no Brasil é da época do Império. Vem lá das ordenações filipinas, né? Mas existe delação, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, existe o Instituto, né? Não é como o nosso, mas existe. Na Itália, em outros países, né? Que utiliza desse instituto. É justamente porque o direito penal ele está mudando o sentido de direito penal singular para um direito penal coletivo. Para um direito penal coletivo. Embora essas colaborações premiadas, por exemplo, com perdão judicial, isso, ao meu ver e sentir, isso é uma renúncia ao direito de punir do Estado. Muito polêmico, né? Muito bem. Conversamos aqui com o desembargador Antônio Carlos Cruvinel, discutimos aí sobre o acordo de leniência e também colaboração premiada com o mecanismo de combate à corrupção. Doutor Cruvinel, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.